um dos mais importantes estudiosos, desculpa, e responsável, pedir ajuda para o Eloy. Chamar essa mesma reportagem? Bom, nós estamos com um probleminha aqui, a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Eita, que o boy rodou, o Jeane rodou e eu também vou rodar. Não posso perder essa oportunidade, né, minha gente? Até porque com essa crise toda, a gente precisa desopilar. As grandes redes de televisão brasileira precisam de afiliadas e retransmissoras para que seu sinal seja exibido em outras localidades. Uma afiliação é benéfica para todos, tanto para a afiliada quanto para a rede. Porém, tem algumas emissoras afiliadas que são completamente loucas. Infernizam o seu contrato de afiliação e brigam o tempo todo. Hoje, listamos algumas emissoras que se rebelaram. Começando com a Pampa, emissora do Rio Grande do Sul. O objetivo da emissora consistia em produzir e exibir uma programação totalmente independente e se tornar líder de audiência, ganhando da concorrente global. A emissora teve vários investimentos e uma programação parcialmente independente, exibindo programas da TV Rio e Record. Logo a crise apertou e a Independente teve que virar uma mera afiliada. Foi uma das primeiras a se afiliar com a Rede Manchete, de Adolfo Bloch. A Pampa, mesmo sendo afiliada, sempre teve um jeito de independente. E criou algumas desavenças com a Manchete, principalmente quanto à programação. Procurando por espaço, a Pampa assinou um contrato de retransmissão com o SBT. Depois, foi para a Record, onde encontrou vários problemas. A emissora discutiu e se recusou a transmitir algumas produções nacionais. O maior problema foi os infomerciais da Universal. A emissora não aprovou de algumas atitudes. As duas discutiram e a briga foi tão grande que a Pampa passou a fazer tudo o que queria e acabou rasgando o contrato com a Record e passou a transmitir de imediato a Rede TV. Enquanto isso, a Record tentou comprar a TV Guaíba, mas o negócio não foi adiante. Nessa época, a Rede TV comemorou a parceria com a Pampa e fez uma grande apresentação. A Pampa zerou a sua programação e passou a reprisar vários programas da Rede TV, perdendo feio na audiência. Quem começou a brigar foram os telespectadores. Com grande pressão, a Pampa retornou para a Record em poucos meses, deixando a Rede TV a ver navios. A afiliação firmada com a Record foi total. Os problemas continuaram e a Record voltou a pressionar a Guaíba. Depois de tantas brigas, fofocas, barracos e discussões, em 2007, finalmente, a Record conseguiu comprar a concorrente. E agora, poderia atropelar a Pampa em alguma rodovia mais próxima. A Pampa foi surpreendida, mas não imaginava que seria trocada. Para a afiliada, a Record havia comprado a Guaíba para integrar a emissora, a Rede Família. Porém, os proprietários da Pampa estavam em paz. O contrato permitia que a emissora fosse afiliada da Record até 2009. Porém, quem decidiu acabar com tudo foi a Record, que colocou fogo no contrato e abandonou a Pampa, descartando a mesma. A afiliada rio-grandense, sem contrato com a Record, passou a transmitir a Rede TV. Porém, a mesma tinha a TV Cristal como afiliada. O circuito fechou entre as três emissoras. Voadoras, paneladas e duelos não faltaram. A Pampa foi pressionada pela Cristal e, sem afiliação, simplesmente desligou seus transmissores e saiu do ar, exibindo uma tela azul em várias cidades. A emissora ficou fora do ar por mais de 20 dias. Quando retornou, retransmitia a programação da Rede TV, definitivamente. Se a Pampa teve problemas com todas as emissoras que foi afiliada, com a Rede TV, não foi diferente. Vários programas transmitidos foram cortados, telejornais foram substituídos e programas não foram exibidos. Tinha dias em que a emissora não exibia nenhum programa da mesma.
A afiliada tão desejada pela Rede TV se tornou um completo desastre, a ponto de se arrepender amargamente da afiliação. A segunda emissora se trata da TV Alagoas. Uma emissora que tinha muitos problemas financeiros, advindos de má administração de seus veículos. Mantinha uma filiação com a Rede Bandeirantes, transmitindo alguns programas locais, produzidos na região. Nessa época, a Pajuçara estava descontentada com o SBT e decidiu cessar a afiliação que mantinha com a mesma. Após descobrir que a sua maior inimiga havia saído da emissora, a Alagoas viu uma oportunidade de conquistar a vice-liderança e sair de uma vez da crise. E passou a esperar bem ansiosa o seu contrato com a Bandeirantes acabar para assinar com a emissora de Silvio Santos. Logo, se expandiu e seus números de audiência subiram bastante. Com uma audiência estabilizada, os proprietários decidiram abrir o capital e promover uma reforma na emissora, comprando equipamentos novos e se adequando aos padrões da época. Porém, as aplicações acabaram pesando nas contas e na consciência dos proprietários, que logo se arrependeram. Sem conseguir equilibrar as contas, a Rede Mundial estava procurando uma emissora para retransmitir o seu sinal em Alagoas. E então, ofereceram uma ótima proposta para a estação. A direção da Alagoas, com vários processos trabalhistas nas costas, não pensou duas vezes e assinou um contrato de arrendamento de 22 horas de retransmissão por mais de 5 anos. Ignorando de vez o contrato que mantinha com o SBT. De um dia para o outro, as crianças de Alagoas, que queriam assistir o Bom Dia e Companhia, ligaram a TV e deram de cara com o rosto de Valdomiro Santiago na TV Alagoas, que a esta altura já havia metido a tesoura no sinal do eixo. Todos os cultos passaram a ser exibidos no canal. Vários profissionais foram demitidos e a audiência foi completamente zerada. Os telespectadores alagoanos ficaram enfurecidos e começaram a insultar a emissora, pedindo até a cassação da concessão. Até o momento, a cúpula do SBT não fazia a mínima ideia do que estava acontecendo, quando foi notificada, através da imprensa, e logo tomaram uma atitude. Com um contrato de afiliação em mãos, um dos representantes da emissora entrou com uma ação contra a afiliada e estavam dispostos a detonar a mesma. E foi falar com o então ministro das Comunicações, Hélio Costa, para discutir sobre o assunto. As cláusulas da parceria estavam completamente válidas. Porém, nada aconteceu e a afiliada alagoense estava irredutível. Em 2010, a relação entre as duas emissoras piorou bastante. As duas que já chegaram a ser rede e a afiliada. Agora, sentavam nas cadeiras dos tribunais e batiam bocas sobre a filiação. Depois de tanto desgaste, péssima audiência, contratos rasgados, somada com os atrasos de pagamento e a morte do fundador da emissora, os novos administradores optaram por colocar tudo no eixo. A TV Alagoas, completamente arrependida, procurou a direção do SBT para propor um novo acordo. Em maio de 2010, a emissora voltou a retransmitir a programação normal. Mais tarde, foi vendida para um outro conglomerado de emissoras. Hoje em dia, a TV Alagoas já não utiliza este nome, e sim Ponta Verde. Tem uma ótima relação com o SBT e ampliou a sua cobertura. Também conseguiu realizar o seu maior desejo: desbancar a concorrente Pajuçara, que se arrependeu por ter trocado de afiliação. Esta vinheta pertence à extinta TV Rio Balsas, uma emissora maranhense que transmitia seu sinal através do município de Balsas. Surgiu muitas décadas antes do sistema Mirante e permaneceu no ar durante muitos anos. Produzia apenas 2 programas, um boletim e um telejornal. Os telespectadores da região gostavam muito da emissora. Afinal, era uma forma alternativa de receber as notícias da região. Mantinha uma boa parceria com a TV Mirante. A má administração de seu proprietário gerou vários processos trabalhistas que ferraram com a emissora ao passar do tempo.
Os profissionais começavam a passar muitos perrengues com equipamentos velhos, que causavam diversos problemas técnicos, a ponto da emissora não entrar no ar. Apesar de suas falhas, quem realmente dava dor de cabeça para a Globo tinha nome e sobrenome. TV Mirante. Emissora que passou a ser utilizada irregularmente. Chegou a derrubar estadualmente o sinal da emissora durante o Jornal Nacional para não transmitir notícias sobre um inimigo político. E isso ocorria várias vezes. A Mirante também possui vários problemas em seu sinal. Chegou a ficar fora do ar em diversas regiões do estado. E em 2013, a Rio Balsas estava navegando em dívidas e não tinha dinheiro para absolutamente nada. A sua receita servia para apenas cobrir os gastos com os seus poucos jornalistas. A Rede Globo exigiu que a emissora se adaptasse às transmissões digitais até uma determinada data. E se caso não cumprisse, perderia a sua filiação com a Globo. E posteriormente, teria sua concessão cassada, anos mais tarde. Os equipamentos eram extremamente caros. A emissora só não virou retransmissora porque as leis brasileiras não permitiam. A Mirante também estava afundada em dívidas e não tinha o mínimo interesse em adquirir a emissora, que já estava com seu final escrito. Mas por pressão da Globo e barateamento de custos, entrou na roubada e adquiriu a emissora bomba por um valor milionário. Nesta época, o sistema Mirante passava pela sua pior fase e a Rio Balsas chegou para explodir com tudo. Poucos meses depois da venda, a TV Rio Balsas se transformou em TV Mirante Balsas. E logo, encontrou 1000 problemas. Explodindo em dívidas, e com mais uma boca para sustentar, várias contas da Mirante Balsas foram congeladas, e a emissora passou a trabalhar no vermelho, com a ajuda de outras estações que integram o sistema. Com a crise financeira agravada por conta da Rio Balsas, a Mirante demitiu dezenas de milhares de funcionários e foi posta à venda pelos seus proprietários. A Meio Norte fez uma auditoria nas contas da rede para analisar a compra, que quase foi concretizada. Em 2017, cansada de segurar as contas, a Mirante Balsas deu seu último respiro e saiu do ar. Agora, não passa de uma mera retransmissora, que por irregularidades pode ter a sua concessão cassada a qualquer momento. YA 730, TV Leste. TV Leste, uma emissora localizada em Governador Valadares, em Minas Gerais. Foi uma das afiliadas da Globo por mais de 10 anos. Seguia regularmente todos os padrões da mesma. Mas tinha alguns problemas quanto aos seus equipamentos e à produção de telejornais. Mas nunca antes havia encontrado problemas com a sua relação. Até chegar o ano de 2008. O contrato da Leste com a Globo estava vencendo e logo precisaria ser renovado. Porém, desta vez, a Globo exigiu que a Leste fosse parcialmente vendida para o conglomerado de empresas que administram a rede InterTV, pois a Globo tinha uma política de integrar emissoras isoladas a redes de televisão. A direção não concordou, mas também não discordou. Ficaram de pensar. A emissora não queria perder o sinal da Globo, mas recusava a venda. Nesta mesma época, a Record, que mesmo tendo uma afiliada na região, começou a importunar a Leste, oferecendo receitas e verbas maiores. A TV Leste demorou para responder. A Inter decidiu agir para espalhar o seu sinal. Tempos depois, a então afiliada da Record, no Vale do Aço, TV dos Vales, foi adquirida pela InterTV. A outra continuaria funcionando em Governador Valadares, mas teria que desligar seu sinal no Vale do Aço. E ainda estava pensando na possibilidade de se manter na emissora. Diante dos disparates da Globo, a Record ofereceu propostas melhores e conseguiu convencer a Leste a trocar de emissora. Em agosto do mesmo ano, a Leste trocou de sinal, junto com a TV dos Vales.
A Globo se justificou, afirmando que a Leste era uma emissora de baixa qualidade, comparando aos padrões da Globo. E antes de se preparar para a transmissão do sinal da Record, com raiva das afirmações da concorrente, exibiu um pequeno editorial, mencionando indiretamente a proposta de venda da InterTV. Debochou da Globo, afirmando que a mesma não era a única rede, e continuou utilizando as vinhetas e o logotipo no padrão Globo até o ano de 2012. Para que assim, os telespectadores que acompanhavam a emissora na Globo continuassem acompanhando em sua nova fase, agora na Record. A estratégia não deu certo, e a Leste perdeu a sua liderança para a concorrente InterTV dos Vales. Não chegava nem perto da casa dos 10 pontos. E teve que vender horários para suprir as suas aplicações, gerando um grande ódio e fazendo de tudo para acabar com a nova concorrente. O MGTV fica por aqui. Uma boa noite para você.